Alô pessoal, agora a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo de proporcionalidade, beleza? Dessa vez nós vamos estar vendo o conceito de divisão proporcional, ok? E a gente vai perceber que a gente vai usar alguns conceitos que a gente já viu anteriormente, né? Na proporção e na proporção e nas propriedades, né, soma dos antecedentes e a constante de proporcionalidade. E a gente vai ver que vai ficar um pouco mais simples agora. A gente vai focar numa parte que é a constante de proporcionalidade, que vai ajudar a gente a resolver os problemas. No caso da divisão proporcional, a gente vai ver o conceito da diretamente nesse vídeo, diretamente proporcional, ou seja, divisão diretamente proporcional, e o desafio 1 será resolvido, tá? Aí depois eu vou falar aqui como que será a continuidade, que assim, ó, divisão proporcional, ela se desencadeia, né, em duas situações, que é a diretamente proporcional e a divisão inversamente proporcional. Esse vídeo, o foco é a divisão diretamente proporcional, ok? Ou divisão proporcional, simplesmente. Quando é inversamente, a divisão pode ser falada divisão proporcional ao inverso. Mas nosso foco é aqui na divisão diretamente proporcional. Eu vou botar aqui um pouco simplificadamente como é que é o conceito, né? Tipo, uma definição, digamos assim, que você pode encontrar em alguns livros ou artigos na internet, certo? Que é o seguinte, dividir um número n, a gente vai dividir ele, só que não é uma divisão euclidiana, né? Não é uma divisão comum. É uma divisão onde a gente vai estar cortando esse número em partes proporcionais, certo? Como assim? Vou chamar essas partes aqui, ó, parte A1, beleza? Vou estar indexando parte A2 e parte A3. Essas partes, se fosse uma divisão euclidiana, elas seriam iguais, né? Mas como é uma divisão proporcional, uma divisão diretamente proporcional, essas partes elas são diretamente proporcionais a números B1, B2 e B3, ok? O que significa diretamente proporcional? A gente já viu no vídeo anterior que o símbolo de proporcionalidade, né, o símbolo de proporcionalidade é esse aqui, ó. Ok? É o alfa. Então, A1, alfa B1. Ou seja, a parte do número n será dividida numa parte A1 diretamente proporcional a B1, que é um número, que o problema vai dar no caso. Parte A2 será proporcional a outro número, e a parte A3 será proporcional a outro número, ok? E a gente vai utilizar aquele conceito de que toda proporção vira uma igualdade quando multiplicada por k, beleza? Aí nessa parte eu não vou colocar aqui, né, A1 é igual a B1 vezes k, nem A2 B2 vezes k, agora não, vou partir direto para o exemplo, que é o seguinte aqui, ó. Dividir, vou colocar exatamente daquele esquema que a gente fez ali, tá? Dividir um número 120 em partes. Que partes são essas? A gente vai ter que descobrir quanto que vale cada parte. Uma parte vai ter um valor A1, outra parte vai ter o valor A2, outra parte vai ter o valor A3. Ou ABC, depende que você vai escrever aí, beleza? Essas partes, elas são diretamente proporcionais aos números. Olha só os números, vou até escrever aqui de outra cor. Número 3, A1 é proporcional a número 3, A2 é proporcional ao número 4 e A3 é proporcional ao número 5. São diretamente proporcionais. Beleza? Eu tô vendo que eu vou ficar sem espaço. E como é que a gente vai resolver isso daqui, né? O problema de divisão proporcional, gente, ele consiste, né, ele se concentra geralmente em encontrar a constante de proporcionalidade, ou seja, o valor k. Você achou o valor k, você encontra quem são essas partes A1, A2
e A3, beleza? Então, fazer o seguinte aqui, eu vou transformar essas proporções em igualdades, certo? Porque você já viu lá que toda proporção se torna uma igualdade quando multiplicada por k, ok? Então, eu vou transformar elas aqui, ó. Então, vamos lá. A1 não é proporcional a 3, então A1 é igual a 3k. A2 é proporcional a 4, então A2 é igual a 4k. E A3 é proporcional a 5, então A3 é igual a 5k, beleza? Pronto. Aí a gente vai partir de uma coisa lógica, né? Digamos assim, quase que uma definição. Se o número, presta atenção, se o número de 120 ele foi dividido nessas partes aqui, A1, A2 e A3, significa o seguinte, que se eu somar A1 mais A2 mais A3, eu terei o número 120, certo? Eu tenho que voltar, ok? Então, esse princípio lógico, a gente vai fazer a soma de A1 mais A2 mais A3, certo? Está aí, né? A1 mais A2 mais A3 é igual ao número 120. Só que a gente já viu aqui, ó, que A1 mais A2 mais A3 são respectivamente iguais a 3k, 4k e 5k. Então, você vai pegar isso aqui simplesmente, né, esses números e trocar aqui onde está A1 mais A2 mais A3, beleza? Vai ficar assim, ó. Pronto. Então, agora nós teremos que encontrar o valor de k, né? Olha só. 3k mais 4k dá 7k, mais esses 5k, temos aí 12k, ok? 12k, isso seria igual ao 120. E observe que o 12 ele vai descer aqui dividindo o 120, beleza? 12 desce dividindo 120, ficaremos com o k, que é igual a 120 sobre 12. E o k vale 10. Olha que bacana. O que significa isso, galera? Que agora a gente vai poder encontrar quem é A1, né? Quem é A3, quem é A1, quem é A2, quem é A3, simplesmente substituindo o valor de k por 10. Olha só. A1 é igual a 3k. Então, A1 é igual a 3 vezes 10. Beleza? A2 é igual a 4k. Então, A2 é igual a 4 vezes 10. E A3 é igual a 5, que é igual a 5 vezes 10. E aí nós temos que a parte A1 ficou igual a 3 vezes 10, 30, né? Vale 30. A A2 vale 40. A A3 vale 50. E essas são as partes que foram divididas no número 120. Ele não foi dividido em partes iguais, e sim em partes proporcionais. Encontramos o valor de k e encontramos quanto vale cada uma dessas partes. Observe que aqui, ó, 3 mais 4 dá 7, mais 5 dá 12. A conta fecha, entendeu? Vamos agora para o desafio 1. Agora a gente vai resolver bem mais rápido, olha só. Um barbante de 200 centímetros de comprimento é dividido em partes proporcionais aos números 3, 5 e 2. Qual é o comprimento de cada pedaço? Tá ok aí? A gente vai... Divisão proporcional, a gente vai aplicar exatamente esse conceito aqui, ó. Dividir um número n em partes A1, A2 e A3, proporcionais a um grupo de números, né? B1, B2, B3. Vocês conseguem identificar que esse número a ser dividido é o 200? Né? O comprimento do barbante, ok? Dividido em partes proporcionais aos números 3, 5 e 2, ok? Então, fazer aquele esquema ali, ó, de cima, o mesmo esquema. Colocando aqui o número 200, ele será dividido
em partes proporcionais. Proporcionais aos números 3, 5 e 2. Aí a gente tem que dar nome às partes, né? Eu vou chamar de ABC para ficar mais fácil. Beleza? Partes proporcionais a quem? Elas são diretamente proporcionais, tá? Porque quando fala proporcional sem escrever diretamente, você já entende. Quando é inversamente, ele vai especificar, tá? Depois do proporcional vai vir uma palavrinha dizendo que é inversamente proporcional. Proporcionais aos números, olha lá, 3, 5 e 2. Então, vamos colocar aqui 3, o 5 e o 2. Pouco importa a ordem, tá? Se é crescente, decrescente, tanto faz. Depois você vai escrever, você vai descobrir as partes. Ok? Agora vem o seguinte, a gente vai transformar essas proporções em igualdades, multiplicando pela constante k, certo? Então, A1 é proporcional a 3. Então, A, né, é igual a 3 vezes o k. A parte B é proporcional a 5. A parte B, então, fica igual a 5 vezes o k. A parte C é proporcional a 2, então a parte C fica sendo 2k, ok? E aí você vem para aquela dedução que a gente já fez, que faz parte também da definição. Se você somar as partes, A mais B mais C, você tem que voltar para o número 200, né? Você tem que reunir as partes, ele tem que totalizar o 200. Então fica A mais B mais C. Isso deve ser igual a 200 obrigatoriamente. Já que a gente dividiu 200, se eu unir as partes, eu tenho que voltar para 200. Mas quem é A? A vale 3k. Beleza? E B? B ali, ó, 5k. E C vale 2k. Ok? Pronto. 3k mais 5k vai dar 8k. Mais 2k teremos 10k. 10 vezes k igual a 200. E agora o 10 vai descer dividindo esse 200. E aqui, só simplificando, né? Teremos que o k vale 10. K vale 20, perdão. 200 sobre 10, k vale 20. Se o k vale 20, você pode substituir aqui. Descobre quem é C, descobre quem é B e descobre quem é A. Vamos lá? Lembrando que isso daqui é em centímetros, tá? Nós estamos dividindo um barbante de 200 centímetros, segundo o problema. Então aqui vai agora o k valendo 20, a gente já viu. 3 vezes k vai ficar 3 vezes 20. 5 vezes k, 5 vezes 20. 2 vezes k, 2 vezes 20, ok? Então, a gente vai descobrir aqui logo o valor de cada uma, né? A parte A fica sendo igual a 60. 3 vezes 20 dá 60 centímetros, certo? Já que é um barbante, lembrando. A parte B fica sendo igual a 100, né? 5 vezes 20 dá 100 centímetros. E a parte C, 2 vezes 20 dá 40 centímetros, ok? Se você fizer a soma, 60 mais 40 dá 100. Com esse 100, você volta para o 200. Então, tá aqui a resposta do desafio 1, ok? Era isso. No próximo vídeo, a gente vai ver divisão inversamente proporcional, beleza? É isso.